Olá! O vídeo de hoje é sobre o nosso nome, esse elo entre identidade, ancestralidade e pertencimento. Qual a origem e a história do seu nome? Você conhece? O nome, essa singela sequência de letrinhas que nos acompanha desde o nascimento. Ele supera a mera designação. Na perspectiva da visão sistêmica que eu quero trazer hoje, o nome se revela como um poderoso vetor de informações, uma espécie de elo invisível que nos conecta à nossa ancestralidade e sim, define em boa parte nosso lugar no intrincado campo das relações familiares e sociais. Compreender a profundidade do seu nome sob essa lente te permite lançar luz sobre os processos de individualização, de reconhecimento dentro do sistema a que você pertence. Veja só, desde os primórdios da humanidade, esse ato de nomear alguém, nomear alguma coisa, carrega consigo uma carga simbólica significativa. Culturas diversas atribuem ao nome poderes mágicos, espirituais ou até mesmo moldam o destino. Na visão sistêmica, essa tradição ancestral ecoa na compreensão de que o nome não é uma escolha aleatória. É sim um legado, uma herança transmitida através das gerações. O nome, ele carrega consigo histórias, alegrias, dores, padrões de comportamento do nosso sistema familiar. A nossa identidade, esse mosaico complexo de características que nos tornam únicas, é intrinsecamente ligada, sim, ao nosso nome. Ele é, digamos assim, a primeira etiqueta, o primeiro atributo que nós recebemos. Você já parou para pensar nisso? Pois é, o nome é a primeira forma pela qual nós somos reconhecidos e chamados a existir no mundo. Ao longo da vida, nós internalizamos esse som, essa grafia, e ele se torna parte fundamental da nossa própria autoimagem e da forma como nós nos apresentamos às outras pessoas. O nome, ele nos situa em um contexto, nos filia a uma linhagem e muitas vezes carrega consigo, olha só, expectativas e projeções familiares. No âmbito da legislação brasileira, o nome civil é um direito fundamental da personalidade, essencial para a individualização de nós como cidadãos na sociedade e também perante o Estado. O nosso nome, segundo a lei, é composto tradicionalmente pelo prenome, também conhecido como nome próprio, ou seja, Bianca, e pelo sobrenome, ou seja, o nome de família, que no meu caso é Pisato, apenas o nome da família do meu pai. O prenome Bianca é o elemento individualizador primário, escolhido pelos nossos pais ou às vezes pelo próprio indivíduo em certas circunstâncias. E esse nome distingue uma pessoa dentro do seu núcleo familiar e social mais próximo. Essa é a Bianca. Já o sobrenome tem a função de identificar a nossa origem familiar, a nossa linhagem, a nossa ancestralidade, sendo geralmente transmitido de pais para filhos. Os pais dão, os filhos tomam. Embora a legislação atual permita maior flexibilidade nessa transmissão. Hoje nós temos mais discricionariedade para escolher o nosso nome e o nosso prenome.
Ambos, então, prenome e sobrenome, constituem o nome completo, que é registrado no nascimento e acompanha o indivíduo ao longo de toda a sua vida, sendo, pela lei, alterável apenas em situações específicas e mediante um processo. Agora, eu pergunto para você, qual é a carga que carrega uma mulher quando exclui o seu nome familiar e inclui o nome de outro sistema familiar, como, por exemplo, do seu marido? Qual será que é a história que passa a ressoar nessa mulher? Quem sabe até esse tema mereça um outro vídeo, porque é bem complexo e eu tenho algo bem pessoal para falar sobre isso. Agora, outro fato interessante é o que acontece com as crianças, geralmente entre 2 a 7 anos. Elas, em geral, têm dificuldade em se colocar na perspectiva de outra pessoa ou até mesmo do nome atribuído a ela. O mundo para a criança é, em grande medida, centrado no seu próprio eu. Quem aqui nunca percebeu que a criança, ao invés de dizer eu quero água, ela diz o João quer água ou a Bianca quer brincar? A criança se refere a si mesma como se fosse outra pessoa, utilizando o nome que ouve os outros usarem, ouve o papai e a mamãe usarem para se dirigir a ela. Então essa distinção entre eu e você ainda não está totalmente estabelecida na nossa infância. A criança, ela está aprendendo, ela está internalizando o seu nome como um rótulo, uma forma pela qual os outros a identificam. Então, ao falar de si na terceira pessoa, ela está, de certa forma, apenas repetindo o que ouve e aprendendo aos poucos a associar esse som Bianca à sua própria experiência. Ainda na infância, o nosso nome pode funcionar como um objeto sonoro, algo que pertence a nós da mesma forma que uma boneca, um brinquedo, ou seja, uma roupa. Ainda não internalizamos completamente que esse nome, Bianca, por exemplo, nos define como um ser individual, com pensamentos, sentimentos e desejos próprios. Essa consciência de si como um indivíduo distinto e separado dos outros é um processo que se desenvolve ao longo dos primeiros anos de vida. E nesse processo de individualização, essa jornada de nos tornarmos seres distintos, seres únicos dentro do sistema familiar, é sim influenciado pelo nosso nome. Você já parou para pensar o quanto o seu nome te define dentro do sistema familiar? Então, receber o nome, por exemplo, de um ancestral direto, pode estabelecer uma conexão forte e, por vezes, inconsciente com esse membro familiar. Se esse ancestral, um avô, um bisavô, teve uma história marcada por desafios, triunfos, acidentes trágicos ou padrões específicos, o portador do mesmo nome pode, de certa forma, ou de uma forma sutil, melhor dizendo, sentir o peso dessa herança em sua própria vida. Como aponta Bert Hellinger, as dinâmicas sistêmicas atuam de maneiras ocultas e a repetição de nomes, sim, pode indicar lealdades invisíveis e até mesmo a necessidade de honrar ou até mesmo inconscientemente resolver questões pendentes do passado familiar. A genealogia, enquanto estudo da linhagem familiar, ela nos mostra que ao rastrearmos a origem e até mesmo a recorrência de determinados nomes em uma árvore genealógica,
pode identificar padrões, homenagens, perdas não elaboradas ou até mesmo exclusões, que podem estar reverberando no aqui e no agora. Um nome repetido pode ser uma forma de manter viva a memória de alguém muito amado, mas também pode indicar um emaranhamento, onde um membro da família carrega, sem saber, o fardo de um destino não vivido por outro membro familiar. Agora, imagine você receber o nome de um santo ou uma santa por conta de uma crença religiosa, de uma promessa que seus pais fizeram para a cura de uma doença. Quais os efeitos dessa identificação na sua vida? A psicologia, em suas diversas abordagens, também reconhece a importância do nome na construção da identidade. Carl Jung, com sua teoria do inconsciente coletivo e dos arquétipos, poderia argumentar que certos nomes ressoam com imagens arquetípicas. E essas imagens arquetípicas influenciam a percepção que nós temos de nós mesmos e a forma como somos vistos pelas outras pessoas. A escolha de um nome, mesmo que aparentemente consciente, pode sim ser influenciada por dinâmicas inconscientes. Dinâmicas inconscientes do sistema familiar e também da cultura na qual estamos inseridos. O nosso nome, portanto, ele contribui significativamente para o reconhecimento do quê? Do nosso lugar no campo sistêmico. Ele, de certa forma, nos insere em uma teia de relações pré-existentes, definindo as expectativas e os papéis que nos são atribuídos. Em um sistema familiar, por exemplo, um filho que recebe o nome do vovô paterno, olha só, pode inconscientemente ser colocado em um lugar de maior destaque ou até mesmo de maior responsabilidade dentro dessa dinâmica familiar. Da mesma forma, vamos pensar, um nome considerado raro ou até mesmo diferente pode gerar uma sensação de distinção ou, em certos casos, de isolamento dentro do sistema familiar. Eu gosto muito dos estudos da Anne Anselin, não sei se você já ouviu falar, psicóloga e autora renomada no campo da psicogenealogia. Anne explora em suas obras como os fantasmas familiares, os eventos traumáticos não resolvidos nas gerações anteriores podem influenciar a vida dos seus descendentes de maneiras sutis, inclusive através da escolha dos nomes. Olha que interessante. E aqui eu trago um caso de uma cliente que tinha o mesmo nome da tia materna, cuja partida aos 2 anos de idade deixou um vazio doloroso na família de sua mamãe. A homenagem no nome da filha, a princípio um gesto de amor inegável, paradoxalmente mantinha a cliente sob a sombra da perda, da morte precoce, da tristeza experimentada por todo o sistema familiar de sua mamãe. E claro, sem surpresas. Imagine você, qual era a queixa principal dessa cliente? A ausência de vivacidade, melancolia constante. Ou seja, a ressonância com a tia falecida aos 2 anos que ela carregava no próprio nome se revelou
com uma justa razão de suas sensações e se tornou importante trabalhar com a cliente a dissociação da sua identidade com a identidade da titia. Eu preciso ressaltar que a visão sistêmica, ela não determina o destino de um indivíduo com base em seu nome. No entanto, ela nos convida a olhar para o nome como uma peça importante na engrenagem do sistema familiar, pois ela carrega consigo informações valiosas sobre nossa história, nosso lugar, as expectativas dos nossos papais. Então, ao reconhecermos essa influência sutil, porém poderosa do nosso nome, nós podemos nos tornar mais conscientes de algumas dinâmicas que moldam e assim, de certa forma, dinâmicas conscientes que nos moldam e assim trilhar um caminho de maior autonomia e individuação. Você sabia que muitos nomes compostos podem indicar abortos, gestações gemelares, exclusões? Então imagine aquela gestação que era para trazer 2 indivíduos ao mundo e resulta em apenas um, que nasce com vida e recebe o nome de 2. O tal do João Carlos, Pedro Henrique, Bruna Caroline. E aí, o seu nome é um nome simples ou composto? Em suma, o nome, na perspectiva sistêmica, é muito mais do que um rótulo. Ele é um portal para a nossa ancestralidade, um componente da nossa identidade e um fator relevante no reconhecimento do nosso lugar, da nossa função, no vasto campo das relações humanas. Ao explorarmos essas camadas de significados que, de certa forma, o nosso nome carrega, a gente pode aprofundar a compreensão de nós mesmos e, quem sabe, do intrincado sistema ao qual nós pertencemos. Isso abre espaço para um olhar mais compassivo, mais gentil, mais consciente e até mesmo integrador da nossa própria história e da história daqueles que vieram antes de nós. A reflexão sobre o nosso nome, que é o que eu proponho hoje, é um convite à jornada de autoconhecimento, autoconsciência e a busca por um lugar de pertencimento autêntico dentro da tapeçaria da vida. E eu te pergunto, e aí? Você gosta do seu nome? Você gostou desse vídeo? Achou interessante essa reflexão? Já está percebendo o seu nome com um olhar mais sistêmico? Então, deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir esse vídeo, seguir a gente aqui nesse canal, compartilhar com os seus amigos ou até mesmo aquela pessoa que tem um nome e pode ter uma compreensão maior sobre ele. Até o próximo vídeo com mais histórias e mais aprendizados. Tchau!